Quando você ganhou na justiça, você ganhou o direito de trabalhar livremente. Certo. Nos outros clubes, como é que era o seu vínculo de trabalho? Não, eu tinha uma cláusula que ao final do contrato eu estava liberado. Só Meu você passe tinha estava isso? liberado. Acho que no mundo, porque depois, veio o Bosman, o belga, Sim. o jogador belga que jogava, não me lembro se na França, não sei o quê. Depois ele teve um problema lá que ele obteve, né, a liberação dele, do passe dele, o passe livre. E como já existia a comunidade europeia, sendo num país europeu, valia para todos. E aí houve um processo, mais tempo para isso, né? O passe foi se diluindo, porque os dirigentes, os chamados cartolas, eles resolveram isso imediatamente, né? Eles instituíram a multa contratual. Quer dizer, você, por exemplo, um jogador para liberar, você tem que pagar uma multa, até um valor estabelecido, né? Agora, mais do que isso, o que foi mais importante é que o profissionalismo passou a ter um caráter mais sério, porque numa carreira curta como essa, né? Se você não tem um passe preso, é muito diferente. O jogador estando livre, ele pode dirigir o seu, né, o seu destino. Quando você obteve essa vitória, outros jogadores não quiseram fazer a mesma coisa? Fizeram imediatamente. Quer dizer, eu tinha acho que era Spencer, um jogador que logo ele obteve o passe dele por uma razão dessa, o clube não pagava, ou sei lá o quê. Ele obteve, o Spencer foi embora para o México. E em seguida o Raul, que era um goleiro, né, de grande expressão, também ele obteve o passe no Cruzeiro e, curiosamente, ele obteve num dia e vendeu para o próprio Cruzeiro no dia seguinte, de novo, né? Quer dizer, você abriu um caminho, você mostrou que tinha um caminho. E aí a coisa, então, com o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que o jogador se tornou um profissional, porque para preservar o que chamam um investimento, né, o clube contrata um jogador por um preço alto e tal, então o que aconteceu? Eles passaram a fazer porque os contratos antigamente, eles tinham até de 3 meses existia, que seja, um campeonato dos estados era mais ou menos esse período. O máximo era 2 anos, né? Então isso que eu estava querendo dizer, que profissional, isso é semi-amador, né? E agora, aí passou a existir um contrato de 4, 5 anos. Até bem pouco tempo, o primeiro jogador que fez um contrato mais longo foi o Fred, o centroavante que era do Fluminense, hoje trabalha no Fluminense, né? Então isso, quer dizer, ficou resolvido, quer dizer, você tem mais tranquilidade para cuidar de uma carreira se você tem uma garantia. Então o clube está garantido, o interesse principalmente foi do clube, de ter, né, um contrato, o jogador por um período mais longo e tal, é uma relação mais tranquila, e o jogador aí se torna um profissional, não porque um contrato de 3 meses, a maioria era 1 ano, no máximo 2, é uma instabilidade, né, uma carreira que tem riscos e tal, você pode se machucar, você pode, né, uma opção de coisa. Então, e que culminou com a posição firme de abolir o passe oficialmente, que foi o Pelé se empenhou nisso quando foi secretário de esporte, né, equivalente ao Ministério de Esporte, foi ministro, e ele se empenhou, mesmo tendo deixado a Secretaria de Esporte, ele levou até o fim, oficializar, tornar oficial a abolição do passe. Que ano você obteve essa vitória? Isso foi entre 70 e 71, por aí. E você jogou até quanto? Eu joguei até 82. Você teve mais 10 anos de carreira aí já nessa condição. Foi. Porque o Bosman, depois que ele fez que ele obteve essa vitória mundial, nunca mais ele conseguiu trabalho, né? Ali os caras tiveram que cumprir a sentença, mas com você foi diferente, né?
A outra grande vitória da minha carreira foi ter conseguido jogar com passe livre em grandes clubes. Quer dizer, eu joguei, né, voltei para o Olaria com o Jair Rosa Pinto, o extraordinário Jair, né, que a campanha ainda foi melhor e tal. E depois eu fui para o Vasco, vim para o Santos, né? Passei pelo Flamengo e mais algum time ou outro e encerrei no Fluminense. Isso é que é porque não havia exatamente esse ponto que você colocou de ter sucedido com o Bosman lá. Então foi muito duro isso, porque à medida que você avança no tempo, com a idade e tal, né? Se o clube não vai poder te vender em seguida, né? Então, não pagava pelo meu passe, que era livre, né? Eu tinha um contrato razoavelmente bom, né, para mim. Só que essa relação não existia, então era mais problemática. Eu tirava um contrato, acabado o contrato. Se eu tivesse valorizado, eu tive 2 boicotes, nós podemos chamar assim, né? Um no Flamengo e outro no próprio Santos, porque o clube me contratava lá 1 ano, não sei se cheguei a algum contrato de 2 anos, mas tudo de 1 ano. Ao final do contrato, se um jogador com passe livre, se o time é campeão, por exemplo, né? Aí eu estava mais valorizado. Então ele estava arrumando um problema. Ser campeão era um problema, né? Porque ia ter outros clubes interessados. Isso, e ele tinha que pagar mais para você ficar. Então, essa situação foi mais complicada para eu encarar, sendo, né, um jogador de passe livre, quando não havia essa prática. Então, foi duro, mas eu consegui levar até os 35 anos, encerrar minha carreira no Fluminense, né? Fiz bom ambiente em todos os clubes, sou bem recebido em todos. Tenho amizade com meus companheiros de profissão em todos, que isso são os maiores valores que eu consegui na minha carreira.